A Justiça Eleitoral é um dos órgãos mais importantes do Poder Judiciário brasileiro. Sua função é garantir a lisura e transparência das eleições, que são um dos pilares da democracia. Neste artigo, vamos explicar o conceito de Justiça Eleitoral, suas competências, composição e estrutura. Conceito de Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é um órgão do Poder Judiciário brasileiro responsável pela organização e realização das eleições em todo o país. Ela tem como principal objetivo garantir que as eleições sejam realizadas de forma justa, transparente e democrática. Definição da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, com a promulgação do Código Eleitoral. Desde então, ela tem desempenhado um papel fundamental na organização e realização das eleições em todo o país. Seu principal objetivo é garantir que as eleições sejam realizadas de forma justa e transparente, para que os eleitores possam escolher seus representantes de forma livre e democrática. Competências da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem diversas competências, que são estabelecidas pela Constituição Federal e pelas leis eleitorais. Entre suas principais atribuições, podemos destacar: organizar e realizar as eleições em todo o país, registrar partidos políticos e candidaturas, fiscalizar a propaganda eleitoral, julgar processos eleitorais, como recursos e impugnações, apurar os votos e proclamar os resultados das eleições. Além disso, a Justiça Eleitoral tem como principais competências a realização e organização das eleições no país, além de fiscalizar a propaganda eleitoral e julgar processos eleitorais. Entre suas competências específicas, podemos aprofundar: registro de partidos políticos. A Justiça Eleitoral é responsável pelo registro dos partidos políticos no Brasil. Para ser registrado, o partido deve apresentar uma série de documentos e cumprir uma série de requisitos, como o número mínimo de filiados e a realização de convenções partidárias. O registro é essencial para que o partido possa participar das eleições e receber recursos públicos. Fiscalização da propaganda eleitoral. A Justiça Eleitoral é responsável por fiscalizar a propaganda eleitoral, garantindo que ela seja feita dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Entre as proibições estão a veiculação de propaganda em rádio e TV fora do horário determinado, a utilização de outdoors e a distribuição de brindes. Julgamento de processos eleitorais. A Justiça Eleitoral é responsável por julgar os processos relacionados às eleições, como a cassação de mandatos, a impugnação de candidaturas e as denúncias de irregularidades eleitorais. O julgamento é feito pelos juízes eleitorais, pelos tribunais regionais eleitorais e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Controle do financiamento de campanhas. A Justiça Eleitoral é responsável por controlar o financiamento das campanhas eleitorais, garantindo que os recursos sejam provenientes de fontes lícitas e que sejam utilizados de acordo com a legislação eleitoral. Para isso, é necessário que os partidos e os candidatos apresentem suas prestações de contas à Justiça Eleitoral. Outra importante função da Justiça Eleitoral é a fiscalização da propaganda eleitoral. Ela tem o poder de verificar se as propagandas estão seguindo as normas previstas em lei, e pode até mesmo determinar a retirada de propagandas consideradas irregulares. Além disso, a Justiça Eleitoral também é responsável pelo registro de partidos políticos. Antes de poderem participar das eleições, os partidos políticos precisam ser registrados na Justiça Eleitoral e atender a uma série de requisitos, como ter um mínimo de filiados em determinadas regiões do país. Composição da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é composta por 3 instâncias: o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, os Tribunais Regionais Eleitorais, 3, e os Juízes Eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, é o órgão máximo da Justiça Eleitoral e tem sede em Brasília. Ele é composto por 7 ministros, sendo 3 escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal, STF, 2 pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, e 2 indicados pelo Presidente da República dentre advogados de notável saber jurídico. Os Tribunais Regionais Eleitorais, 3, são responsáveis pela organização e fiscalização das eleições em cada estado do país. Eles são compostos por um número de juízes definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, sendo 2 deles escolhidos dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado e um dentre os juízes de direito da categoria mais elevada da Justiça Comum. Os 3 têm jurisdição sobre um ou mais estados e são responsáveis por julgar os recursos contra as decisões dos juízes eleitorais. Por fim,
Os juízes eleitorais são responsáveis pela organização e fiscalização das eleições em cada município ou zona eleitoral do país. Eles são escolhidos pelo Tribunal de Justiça de cada estado e têm jurisdição sobre uma determinada área geográfica. Os juízes eleitorais têm jurisdição sobre um município ou zona eleitoral e são responsáveis pela organização e fiscalização das eleições. Eles são escolhidos pelo Tribunal de Justiça de cada estado e exercem a função de forma temporária. Estrutura da Justiça Eleitoral. A estrutura da Justiça Eleitoral é composta pelos seguintes órgãos: Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Tribunais Regionais Eleitorais, 3, Juízes eleitorais. Cada um desses órgãos possui funções específicas dentro da Justiça Eleitoral. O TSE é o órgão máximo da Justiça Eleitoral e tem como principal função julgar processos eleitorais em última instância. O tribunal também é responsável por expedir instruções e normas para as eleições, além de decidir sobre consultas feitas por autoridades públicas e partidos políticos. Os três, por sua vez, têm jurisdição sobre um ou mais estados e são responsáveis por julgar recursos contra decisões dos juízes eleitorais. Eles também são responsáveis por fiscalizar o processo eleitoral em seus respectivos estados, coordenando o trabalho dos juízes eleitorais e dos cartórios eleitorais. A estrutura da Justiça Eleitoral é composta pelos órgãos mencionados acima, mas também inclui outras instituições como as juntas eleitorais, responsáveis pela apuração dos votos e divulgação dos resultados das eleições em suas respectivas áreas de atuação, e o Ministério Público Eleitoral, que tem como atribuição zelar pela regularidade das eleições e fiscalizar o cumprimento das leis eleitorais. Além das competências e estrutura da Justiça Eleitoral, é importante destacar também a sua importância para a democracia e a cidadania. A Justiça Eleitoral é responsável por garantir que as eleições sejam realizadas de forma justa, transparente e democrática, assegurando a lisura do processo eleitoral e a igualdade entre os candidatos. A fiscalização da propaganda eleitoral, o registro de partidos políticos e o julgamento de processos eleitorais são apenas algumas das atribuições da Justiça Eleitoral que contribuem para a consolidação do regime democrático no país. Em resumo, a Justiça Eleitoral é um órgão fundamental para a organização e realização das eleições no Brasil, responsável por garantir a democracia e a cidadania no processo eleitoral. Composta por três órgãos principais. Então, como este assunto é de extrema relevância para nossos estudos, pensei em fazer um resumo de forma mais informal e divertida para que possamos fixar melhor os principais tópicos. Então, vamos começar falando sobre os órgãos que compõem a Justiça Eleitoral. Temos o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral, responsável por julgar processos eleitorais em última instância. Eles são os caras que têm o poder de decidir quem vai sentar na cadeira presidencial, sacou? É tipo o tribunal do BBB, só que em vez de votação pelo telefone, eles julgam processos eleitorais. Também temos os tribunais regionais eleitorais, que têm jurisdição sobre um ou mais estados e julgam recursos contra decisões dos juízes eleitorais. E, por fim, os juízes eleitorais, que têm jurisdição sobre o município ou zona eleitoral e são responsáveis pela organização e fiscalização das eleições. É como se fossem os técnicos de futebol da Justiça Eleitoral, cuidando de cada time, município ou zona eleitoral, para garantir que tudo funcione direitinho. Mas e aí, o que exatamente cada um desses órgãos faz? Vamos lá! O Tribunal Superior Eleitoral tem a competência de julgar processos eleitorais em última instância, ou seja, eles são a última palavra nesses processos. Se você não concordar com a decisão de um juiz eleitoral ou de um tribunal regional, pode recorrer ao TSE. Eles também têm a responsabilidade de organizar as eleições presidenciais, além de julgar casos de corrupção eleitoral. Já os tribunais regionais eleitorais julgam recursos contra decisões dos juízes eleitorais. Ou seja, se você achar que o juiz da sua cidade está errado, pode apelar para o tribunal regional, que vai reavaliar o caso. Eles também têm a responsabilidade de fiscalizar a propaganda eleitoral, além de garantir que as eleições sejam realizadas de forma justa e transparente. E por fim, temos os juízes eleitorais, que são os responsáveis por organizar e fiscalizar as eleições em cada município ou zona eleitoral. Eles têm a responsabilidade de garantir que tudo esteja funcionando direitinho, desde a preparação das urnas até o resultado final das eleições. Eles também têm a responsabilidade de julgar crimes eleitorais, como compra de votos, por exemplo. Então, pessoal,